Vamos lá, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Hoje vamos tentar gravar uns 3 vídeos aí para ficar bacana. Já deixar programado aí para a gente já dar andamento aí com mais rapidez no livro, tá, pessoal? Deixa eu tomar um golinho d'água, que já é o segundo vídeo hoje. Molhar a garganta, né, que é bom. Então, pessoal, vamos deixar os recadinhos de sempre. Não esquecer de seguir a gente lá no Telegram, tá, pessoal? Tem um link na descrição. Não esquecer de dar o joinha aí. Não esquecer de compartilhar com os amigos, tá? E quem quiser apoiar o canal, fica à vontade, tem um Pix aí, fiquem à vontade, apoiem com o valor que quiser. E tudo será revertido aí para material do canal, tá, pessoal? Então, dando continuidade, então, quando a gente estava falando, né, de indicadores, a gente vai falar agora da quinta bala, que é o indicador Elder Ray, que foi ele que criou esse indicador, né? O tambor de um antigo rifle do exército americano comportava apenas 5 balas. Tal limitação forçava os artilheiros a mirar com muito mais cuidado e cada vez que atirar a esmo, né? Em vez de atirar a esmo, desculpe. É uma boa atitude para operar nos mercados. Então você não tem que ficar sair atirando qualquer coisa que aparece, você vai boletar. Então espera chegar o momento certo para boletar, tá? O Elder Ray é um indicador desenvolvido por este autor, cujo nome decorre de sua semelhança com o raio-x. Então é como se ele determinasse o poder dos touros e o poder dos ursos, né? Então o poder dos touros é a máxima menos a média móvel exponencial e o poder dos ursos é a mínima menos a média móvel exponencial, que é o indicador dele, tá? Então, com isso, a gente vai ter um indicador, tá, pessoal? A imagem é meio ruim, mas é assim mesmo no livro, tá? Então, com isso, a gente vai ter um indicador, ó, que é o poder dos touros. A gente identifica que os touros estão com poder e os ursos estão sem poder, tá? Então, isso mostra pra gente que o mercado está começando a ficar autista. Então, quando eu tenho uma perda de força, né? A perda de força dos touros, e eu começo a ganhar uma força nos ursos, então eu começo a ter um movimento de queda. Aí os touros tentam ganhar um pouco mais de força, os ursos ainda têm um pouco mais de força do que os touros, né? Então os preços continuam para baixo. Enquanto eu não tenho a perda de força de um lado e o ganho de força do outro lado, então eu não tenho essa mudança da tendência. Então é só para medir se o mercado ele tem se os touros, os ursos, como estão a força dos touros e dos ursos, tá? Então agora vem um indicador que eu particularmente gosto muito, que é o estocástico, tá? O estocástico ele mede a capacidade dos touros de fechar o preço perto do topo da faixa de negociação recente e a capacidade dos ursos de fechá-lo perto do fundo, tá? Então, durante o dia, os touros e os ursos podem puxar os preços para o mais alto ou mais baixo, conforme o caso, mas o estocástico mede o desempenho deles na hora do fechamento. Então, o estocástico mede o quê? Cada vez que o candle fecha, se ele fecha positivo acima do candle anterior, o estocástico acelera para cima. Se ele fecha abaixo do candle anterior, o estocástico acelera para baixo, né? Então, procure oportunidades de compra quando o estocástico estiver na sua linha mais baixa. Então, quando o estocástico descer, você vai procurar compra. Quando o estocástico subir, você vai operar venda, tá? Não devemos usar estocástico sozinho de maneira mecânica. Então, toda vez que vai para o fundo eu compro, toda vez que vai para o topo eu vendo. Quando uma forte tendência de alta decola, o estocástico logo se torna comprado demais. Começa a emitir sinais de venda. Num poderoso mercado de baixa, o estocástico se torna vendido demais e lança sinais de compra prematuros. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu fiz faz pouco tempo só sobre estocástico, uma dica sobre estocástico. Entram lá, dá uma olhadinha. Vou deixar até aqui, ó. Vou até anotar para colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, se não me engano, é o vídeo 6. Vou botar aqui, ó, estocástico. Tá? Mas caso vocês tenham visto, só procurar no canal que tem lá facinho de achar nos últimos vídeos aí. Tá? Aí, aproximadamente, acho que foi outubro que eu coloquei esse vídeo, tá? Então, o estocástico, então o que que ele vai fazer? O estocástico, vamos explicar aqui rapidinho para vocês. Então, eu tenho ali o padrinho que vai botar o estocástico. Normalmente a gente coloca uma marcação no 80 e uma marcação no 20. Então, se há uma tendência de alta, então se os preços estão subindo, eu vou esperar nesses movimentos que o estocástico ele oscile, né? Que ele, quando o preço acelera, ele vai acelerar junto. Quando o preço desacelera, a tendência é que ele vem aqui embaixo. Então, eu vou procurar compra nessa região, para que o preço acelere de novo e desacelere de novo. Eu inverso na tendência de baixa. Se eu tenho uma tendência de baixa, eu vou esperar que o preço venha nessa região, no indicador,
e nessa região nos preços. E assim eu vou ter um movimento, aqui eu vou realizar lucro, aqui eu vou procurar compra, isso na perna vendida. Numa congestão, eu vou vender quando chegar aqui, vou comprar quando chegar aqui, vou vender isso no indicador, tá? Então, quando bater o indicador com os preços, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, aqui a gente tem um estocástico. Então, por exemplo, numa tendência de baixa, eu vou esperar o quê? Estocástico vir para cima para vender. Estocástico para cima, preço para cima. Aqui está lateral. Então aqui ele vai dar sinais falsos, mas mesmo assim eu consigo fazer um ganhozinho aqui, ó, porque está lateral, tá? Aí ele faz um fundo. Então eu tenho aqui um fundo, um fundo. Então se eu acho que é uma tendência de alta, quando ele fizer essas correções eu posso procurar a compra aqui, ó. Tá? Compra aqui. Tá, pessoal? Esses gráficos são um pouco ruins do livro, mas eu tenho um vídeo só de estocástico, tá? Não compre quando o estocástico estiver acima da sua linha de referência superior e não venda descoberto se ele estiver abaixo da linha de referência. A linha de referência que eu uso é 80 na linha superior e 20 na linha inferior, porque o estocástico ele vai de 0 a 100, tá, pessoal? Vamos lá. Então, sabemos os conceitos básicos. Pronto para caçar agora? Então, agora vamos para a caçada. A escolha dos indicadores que você vai utilizar depende da sua preferência pessoal. Tá? Do mesmo modo como selecionar um carro. Então você vai ver qual indicador que para você faz sentido. Então, no primeiro ponto, entenda os indicadores e como os indicadores funcionam, né? Entenda os indicadores e como os indicadores funcionam. Faltou ali uma pontuaçãozinha, né? Pontuaçãozinha de vez em quando ajuda, né, pessoal? Deixa eu achar aqui. A gente tá. E como os indicadores funcionam. No segundo ponto, junte os indicadores em seus padrões. Então, você tem um padrão de operação, pega o indicador que você gostou, traz para o seu padrão de operação. Testa, faz o backtest, funcionou? Beleza, vou começar a usar ele a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Os principiantes se deixam levar pelas emoções, enquanto operam nos mercados. Se você quiser sobreviver e ser bem sucedido, né, no mercado, deixa eu tirar esse texto aqui. Se você quiser sobreviver e ser bem-sucedido, é preciso desenvolver disciplina. Perceba, eita, tá difícil hoje, hein, pessoal? Nossa, isso aqui é pressa para digitar. Perceba os seus sentimentos e incorpore o seu sistema e siga a risca. Então, você tem que entender como você se sente, como você opera. Você tem que incorporar seus sentimentos e falar, eu fico ansioso, eu fico assim, eu fico assado. Incorpora isso no seu sistema. Então, para eu não ficar ansioso, eu tenho que operar dessa forma. Para eu ficar ansioso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E siga a risca. Quando desenvolveu o seu sistema, os mercados estavam fechados e calmos. Então, você desenvolveu, você estava calmo. Então, é só você seguir a risca. Os sistemas automáticos, né, não funcionam porque o mercado não é uma entidade mecânica ou eletrônica. Ele não é sempre a mesma coisa que segue leis da física. É uma enorme multidão de pessoas que agem de acordo com as leis imperfeitas da sociedade de massa, tá? A física e a matemática podem ajudar, mas as decisões do mercado devem levar em conta a psicologia de massa, tá, pessoal? Os operadores discricionários assimilam as informações e análises do mercado, usando várias ferramentas técnicas. E provável que mude seus métodos e aplique outras ferramentas em mercados em momentos diferentes. Tá? Sua árvore de decisões tem muitos galhos, que segue várias ramificações em épocas diversas, à medida que mudam as condições do mercado. Então, o que significa? Os operadores bem-sucedidos, discricionários, ele faz o seguinte, bom, se o mercado está lateral, eu vou fazer isso, isso, isso. O mercado em tendência, eu vou fazer isso, isso, isso. O mercado em tendência de queda, eu vou fazer isso. Então, assim, ele tem uma árvore de decisões e ramificações de que ele pode fazer, dependendo de como o mercado está se comportando. Então, é isso que você tem que desenvolver com o passar do tempo, tá? Então, a gente precisa de um sistema que, primeiro ponto, identifica as oportunidades. Isso é mais importante. Determine seus alvos e stops.
e ficar atento às mudanças do mercado. Porque se você opera a tendência, o mercado entra numa lateralidade, você vai tomar stop. Então você tem que ficar atento a essa mudança do mercado. Ah, eu estou operando tendência de baixa, o mercado vai ficar lateral, vai puxar uma tendência de alta, então você tem que ficar esperto às mudanças do mercado para não ficar tomando stop à toa, ok? Os sistemas de negociação inteligentes são planos de ação para entrar e sair dos mercados, abrangendo várias funções específicas, como identificar operações ou proteger o capital. A maioria das atividades, como entradas, saídas e ajustes de stops, pode ser automatizada em parte, mas não ao todo. Então você pode ter uma ordem oca, onde você entra, ela tem um alvo e tem um stop. Ou até um trailing stop, mas alguma coisa você vai ter que alterar ali momentaneamente, tá? Pensar não é fácil. Os sistemas de negociação automáticos atraem os incautos ao acenar com promessa falsa de liberar os usuários da tarefa árdua de raciocinar. Mas evidentemente isso não é possível. Por quê? Você tem essa alteração psicológica do mercado. Então, quando o mercado tem essa alteração psicológica, se você não adaptar o seu sistema automatizado, você vai perder dinheiro. Tá, pessoal? Então, por isso que o robô funciona, mas você tem que saber fazer o robô funcionar. Ele não vai funcionar sozinho, tá? Testes de sistemas. Devemos testar cada indicador, a regra e método antes de incluir no sistema. Então, você tem que pegar cada indicador que você vai utilizar, testar a regra do indicador, o método de utilizar antes de você pôr no seu sistema. Você tem que analisar o índice lucro-prejuízo. Maior lucro, maior prejuízo. Então, dentro do seu sistema, qual que é o maior lucro e o maior prejuízo que você vai ter? Qual a relação que isso vai ter? 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 e por aí vai. Né? Porém, tais outputs podem gerar falsa segurança, porque você pode estar olhando, muitas vezes, uma referência matemática positiva, mas quando você traz isso para a prática, ela não é tão positiva. Então, você precisa tomar cuidado com isso e analisar bem esse ponto, né? Então, quando você faz um trade system, você tem que colocar assim, você consegue seguir à risca esse trade system que você fez? Ah, tem um trade system que ele acerta 30% das operações. Então, de cada 10 eu vou perder 7. Mas quando eu ganho 20 vezes o valor que eu ponho em risco. Então quer dizer que nas 3 que eu ganho, eu vou ganhar 60 vezes. Mas eu vou perder 7. Então eu vou ter um lucro de 53 vezes. Beleza. Se você tomar 5 stops seguidos, 6 stops seguidos, na sexta ou na sétima operação, você vai fazer a operação? E se você não fizer, o sistema não funciona. E você tem que seguir a risca o seu sistema e saber que ele pode ter um máximo de prejuízo seguido de 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, tá? Apenas um tipo de teste faz sentido. Passar os mercados dia após dia, por meses, fazer anotações e observações. Então, você pegar um mercado, vou operar índice futuro, tá bom. Qual que é o seu setup? Eu vou comprar quando ele fizer uma barra elefante rompendo a partir da média de 20 períodos. Tá bom. Volta 6 meses o índice, procura todas as barras elefantes que tem saindo da média, testa o setup, fala, vou comprar aqui com stop aqui para ganhar X. E conta. Quanto deu de ganho, quantas vezes deu de ganho, quantas vezes deu de prejuízo, qual foi o prejuízo máximo. Quando eu fui fazer meu sistema, que hoje eu ponho aqui no canal, que é o sistema de pontos, então a gente fez junto, por exemplo, eu e o Nicolas, a gente bolou junto esse sistema que a gente opera hoje. Então o que aconteceu? Ele falou para mim, vai no dólar que eu vou no índice. Eu vou ter 1 ano no dólar futuro, botei no gráfico de pontos e vim dia após dia planilhando operação por operação dentro do nosso sistema. Suporte e resistência, você vem fazer o halt, estocástico X, deixar um candle Y, compra aqui, stop aqui, dá quantos pontos? Dá 5 pontos, dá 6 pontos, dá 10 pontos, dá 12 pontos. Eu fiz isso por 1 ano. Deu quantas operações? Sei lá, 500 operações. Essas 500 operações, 70% de ganho. Então é isso que você tem que anotar. É isso que você tem que fazer. Testar o que daria de ganho, de prejuízo, máximo de lucro, máximo de prejuízo. Não é fácil você ter um sistema. Você precisa montar esse sistema. Tá? Olha o gráfico semanal. Então, por exemplo, você pega o seu sistema, olha o gráfico semanal. Você fala, quando tiver uma semana de alta, como que funciona esse meu sistema? Vou para o gráfico diário. O diário também está de alta. Teve entrada? Teve entrada? Como foi essa entrada? Estou falando de ações, tá, pessoal? Então, assim, tem um sistema de... Eu compro todo o halt na 20 do gráfico diário. O que eu chamo PC de compra. Então tá bom. Então eu vou no gráfico semanal, olho como está o semanal, eu vou para o diário. Semanal deu compra, diário deu compra. Se eu comprei, deu gain. Se eu não comprei, deu prejuízo. O que deu? Então isso tudo você vai ter que ir analisando.
faça esse processo ao longo do banco de dados. Então, semana a semana, dia após dia. Então, repita, 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 até que você entenda que esse sistema funcione. Registra tudo em sua planilha, né? Se você faria operação, se você não faria, por que você não faria. Isso eu faço até nos trades de hoje em dia, tá? O escopo vai além de apenas determinadas regras. Vai até o desenvolvimento da sua capacidade de decidir. Então, esse estudo que você faz vai te dar discernimento suficiente para decidir se você vai entrar nessa operação ou não. Porque você vai ver que no histórico de nos últimos 6 meses, toda vez que você entrou naquela operação, você tomava stop. Você vai continuar fazendo aquela operação? Tá? Então, isso é muito importante. Anotações no papel ou simulador. Quando você faz o paper trading ou no simulador, você retira o fator emocional. Porém, o fator emocional se mantém. Então, você faz o operacional perfeito, só que você tira a emoção, porque você não está pondo dinheiro de verdade nisso. É uma excelente forma de testar sua disciplina e seguir o plano à risca. Então, siga o plano à risca no simulador, como se fosse em conta real. Faz as entradas, o ponto de stop e o ponto de saída, tudo certinho, tá? Então, com isso, você vai saber se o seu sistema funciona bem ou não. Então, agora a gente vai falar um pouco do triple screen, que é que ele prega, né? Que você usar 3 telas e você utilizar tempos diferentes nas telas para você fazer entrada, tá? Então, o triple screen é uma diferença entre método, sistema e técnica, tá? Então, quando a gente vai falar um pouquinho do triple screen, então qual é a diferença entre método, sistema e técnica? O método é uma uma filosofia geral de operação. Operar tendência, pivôs, gráficos de pontos, etc. Então, assim, o seu método qual é a forma que você vai operar? A filosofia que você vai operar. Agora saiu, hein? É quando você vai operar tendência, eu vou operar uma congestão, eu vou operar contra-tendência, eu vou operar todos os pivôs, eu vou operar os routes na média, eu vou operar quando ele fizer isso, quando fizer o COI, quando ele romper ele. Então, essa é a sua filosofia de operação. Qual é o seu sistema de operação? É um conjunto de regras que a gente vai implementar o método de operação. Por exemplo, vou comprar quando tocar na média de X períodos em tendência clara com volume. Então, route na média de X períodos com volume eu vou comprar. Esse é o sistema que você operar. Qual é a técnica? A técnica é o setup. Então, o que é o setup? Tá, eu vou comprar um PC de compra. Então, PC de compra é quando tocar a primeira superação da média de 20, eu vou fazer a compra stop na mínima do candle. Uma regra específica de entrada e saída das operações. Entrada, alvo e saída. Tá? Então, no método triple screen, a gente consiste em analisar os mercados de várias escalas temporais. Para a gente alinhar toda essa parte de método, sistema e técnica. Tá? Então, utilizando indicadores tanto de acompanhamento de tendência quanto osciladores, né, que a gente vai utilizar, por exemplo, MACD e o índice de força, né, a decisão de operar, comprado ou vendido, vem dos indicadores de tendência de longo prazo. Então, a gente vai pôr os gráficos de longo prazo para analisar a tendência e vamos operar, a decisão de entrar e sair da operação usando osciladores em gráficos de curto prazo. Então, a gente pode usar, por exemplo, um MACD no longo prazo e um estocástico no curto prazo, para a gente fazer essa entrada. Então, examinamos cada operação em especial em 3 telas. Cada uma tem seu tempo e seus indicadores, né? Indicadores conflitantes, por exemplo. Por quê? Se eu posso ter indicadores conflitantes, né? Por quê? Os indicadores são excelentes ferramentas para determinar o ponto de virada do ativo. Mas a gente tem que ter muito cuidado em mexer muito no indicador. Ah, eu não vou usar de 14, eu vou usar de 12, eu vou usar de 8, com média de 3, com média de 2, e vai testando até ele entrar dentro do que você quer. Porque eles podem te mostrar o que você quer ver, mas não o que o mercado está te dizendo. Então, se você mexe muito nos indicadores, você fala assim, ah, não, eu vou botar 8 com desvio 3 não ficou legal, vou pôr 8 com desvio 5 porque eu tenho mais sinal, eu tenho mais entrada, ou eu tenho uma entrada prematura, mas será que não é prematura demais essa entrada? A ponto de você entrar muito prematuramente e tomar uma violinada, por exemplo? Então, esse é outro ponto, tá? Então, ele diz que a gente tem que ter indicadores conflitantes. Vai ter, por exemplo, você vai ter 3 telas. Uma vai dar compra, uma vai dar venda e a outra não vai dar nada. Aí você vai ter uma que vai dar compra, a outra vai dar compra, a outra vai dar venda. Aí você vai definir para o lado que você vai operar, mesmo com esses indicadores conflitantes. Porque quanto menos conflitantes esses indicadores forem, melhor vai ser a operação, tá?
São tipos de indicadores, repetindo o que a gente já falou, tá? São seguidores de tendência, média móveis e MACD. Osciladores indicam quando o mercado está pronto para mudar de direção. Índice de força e o estocástico, por exemplo. Mistos ajudam a identificar o estado de ânimo da multidão. A gente tem um que chama Bullish Consensus, New High, New Low, né? Stop ATR. Você tem vários outros que mudam isso para a gente, né? A mudança de ânimo da multidão. É comum indicadores serem conflitantes, é o que eu falei antes. Siga um conjunto de regras para unir esses sinais e não apenas utilizar aquele que mais lhe agrada. Então, você tem que usar, por exemplo, você põe três indicadores. Se os três der compra, beleza. Se dois der compra e um der venda, beleza. Se um der compra e dois der venda, eu já não vou comprar. Porque eu vou ter uma regra que eu tenho que ter no mínimo tantos indicadores fazendo assim. Então, por exemplo, vamos falar assim, normalmente utilizada a regra é assim. Então eu vou usar, por exemplo, para eu fazer uma compra, eu tenho que ter preços acima da média móvel, o preço não pode estar distante da média, eu tenho que ter volume, o estocástico tem que estar ok, o MACD tem que estar ok, e a tendência do longo prazo tem que estar ok. Então, se eu tenho esses 6 fatores para entrar numa operação, eu preciso minimamente de 4 fatores para poder abrir a operação. Porque isso mostra que dos 6 fatores que eu tenho, 4 estão concordando comigo. Então, eu tenho uma predominância maior dos indicadores a meu favor do que contra mim. Se eu entrar 3 a 3, significa que eu não tenho certeza. Os meus indicadores não estão me dando uma direção, uma certeza do que você faz. 4 a 2, então, só 2 indicadores estão dando a favor da sua posição, o resto está dando tudo contra. Então, isso pode ser um problema também, tá? Então, escalas temporais conflitantes. É muito comum olharmos as 3 telas, os tempos indicarem coisas diferentes. No gráfico semanal de alta, no gráfico diário de baixa, né? Então, muitos operadores operam só pelo gráfico diário. Muitos operadores que não ganham dinheiro nem pelo diário tentam a sorte pelo intraday. E é a melhor forma de acelerar o prejuízo. Então, se você não consegue ganhar dinheiro nem operando pelo diário, você vem pelo intraday, que é mais frenético, a chance de você perder dinheiro é maior ainda. Tá? O problema dos perdedores não é o tempo gráfico, e sim as decisões que eles tomam para fazer as operações. É isso que faz eles perderem dinheiro. Não é o caso de ser diário, semanal ou intraday. Tá? Então, curto e longo prazo. O que é curto prazo? Quais escalas você vai usar e qual é a tua tela de referência? Por quê? O que é curto prazo e longo prazo para você? Aí você fala assim para mim curto prazo é 5 minutos. Ou 2 minutos para mim é curto. Eu opero day trade. Então tá. Então quais escalas eu devo usar? Então, a minha referência eu opero nos 5 minutos, um exemplo. Então, curto prazo para mim vai ser uma tela nos 2 minutos. Eu vou operar pelos 5, que é minha tela de referência, e eu vou fazer uma tela que vai ser minha tela de longo prazo, que vai ser a tela de referência vezes 5. Né? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Vamos lá, time frames das telas. Primeiro você vai definir sua tela principal. No meu caso é 5 minutos. Aí você vai, que é a minha escolha de tempo favorita, quando a gente fala de time frame. Aí eu vou multiplicar ela por 5, eu vou ter minha escala de longo prazo, onde eu vou ver a minha tendência de longo prazo. Então, se eu opero 5 minutos, a minha escala de longo prazo, meu prazo mais lento no triple screen, vai ser um gráfico de 30 minutos. Só que eu vou ter o meu gráfico mais rápido, vai ser o gráfico de 2 minutos, que é por onde eu vou afinar a minha entrada nos 5 minutos. O princípio básico consiste em se afastar da escala temporal, então eu vou para a escala dos 30 minutos, analiso a tendência principal e falo, a tendência é de baixa. Eu volto para a minha escala principal dos 5 minutos e vou decidir aonde eu vou comprar e aonde eu vou vender. E pela escala de 2 minutos é onde eu vou realmente fazer a entrada, botar meu stop e botar meu gain. Tá? O triple screen resolve contradições em indicações e escalas temporais. Então, na tela 1, define seu time frame intermediário, multiplique por 5, essa será a sua tela 1, que é o mais velho, mais longo, né? Aplique indicadores de tendências, então aplique no mínimo 2 indicadores. Então, a gente pode pôr uma média móvel e um MACD. Uma média móvel de 20 e um MACD, por exemplo. A congruência dos sinais não dá certeza da tendência. Então, a média móvel subindo, o MACD indicando compra, né? Indicando o movimento ainda altista. Então, legal. Então, eu tenho um time frame longo indicando compra. A tela 2, a sua tela intermediária, onde vai estar os 5 minutos, por exemplo, que é o seu time frame preferido. No meu caso, o preferido. Eu uso osciladores para identificar os melhores movimentos a favor da tendência. Então, eu vou usar um estocástico
que vai me dar um movimento de sobrevenda ou de sobrecompra para eu operar dentro da tendência primária, que é da tela de longo prazo, tá? Quando a tendência for de alta, procure osciladores em baixa e vice-versa. Quando a tendência semanal for de alta, no caso quem opera diário e semanal, né, espere que o histograma MACD caia abaixo de zero e aponte para cima, ou que o estocástico desça até a sua linha de referência mais baixa, emitindo o sinal de compra. Então, se eu estou olhando no semanal, é alta, no diário eu vou esperar o estocástico vir para baixo. Quando ele virar para cima, eu vou fazer a compra. Defina os stops e metas de lucro por esta tela. Então, a tela que você vai definir stop e lucro é pela sua tela de referência. Não é nem pela tela longa, nem pela tela curta. Tela 3 nos ajuda a descobrir um ponto de entrada. Porque às vezes você olha na tela 2, no diário, e não tem nada. Aí você joga nos 30 minutos, por exemplo, você vai ver um pivôzinho. Né? Então você olha no diário, não tem nada. Mais os 30 minutos, pessoal, você vai ter muitas vezes. Né? Você vai ter um pivôzinho, você vai ter ele numa congestão, onde ele está rompendo para sair de uma congestão, um stopzinho bacana para você entrar. Né? A faixa de negociação do gráfico intermediário pode ser muito longa. Então você pode ter que usar essa tela para ter um stop menor que o previsto, porque você pode ter uma barra no diário muito longa. Mas eu posso ter um movimento dentro do intraday, dos 30, dos 60, que vai me deixar um stop mais curto do que fosse na mínima daquela barra longa. Tá, pessoal? Então, vamos parar por aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente grava mais um aí, que a gente vai começar a falar um pouco do que ele fala de day trading para vocês. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo. Valeu!